Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast da BB, seu canal de empreendedorismo. Hoje nós estaremos conversando com Benedito Castro, pastor do ministério com uma missão e escritor do livro A Maior Dádiva do Mundo, a Vida. Seja bem-vindo, pastor. É nóis, estamos juntos. O encontro já tem 10 anos, né, pastor? A última vez que a gente... 10 não, tem muito mais. Pastor, eu me lembro que o senhor tinha falado há muito tempo atrás que o senhor ia lançar um livro. E passou-se um tempo, né? Mais ou menos, sei lá, uns 8 anos, né? E eu até tinha te falado que quando tu lançasse o livro, eu ia no lançamento do livro. E eu cumpri, eu cumpri a minha promessa lá. No dia eu fui lá, peguei, comprei o livro, fui lá, fiz a participação lá. Porque eu acreditei naquilo que tu falou. Hoje eu tava recordando aqui, até te falei antes, que tava vendo um vídeo, tu mostrando como começou o ministério lá na tua casa mesmo, já na tua casa, né? Porque antes disso, tu já tinha colocado a igreja numa outra localização, né? Aí eu tava analisando e falei, caramba, como o tempo foi bom, né? Que o ministério cresceu. A tua igreja tem vários projetos sociais hoje, sim, né? Então, a tua igreja, ela impacta diretamente a vida das pessoas, né? Direto e indiretamente. E isso eu fiquei muito feliz quando fui lá, né? Há um tempo, no lançamento do livro. Já faz um tempo. Já faz um tempo. Tá na hora de voltar. Então, eu fiquei muito feliz porque quando a gente faz esse trabalho, a gente recebe o retorno, né? E verdade, parabéns pelo seu trabalho. Agora é contigo. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com o Vanderlan, né, no podcast dele. E esse livro, na verdade, já era para ter sido lançado faz muito tempo, antes da pandemia, em 2017 e 2018. Só que a gente estava na construção da igreja, né, para não envolver vários projetos, e a gente construiu a igreja. Depois da construção veio logo a pandemia, né? Aí tudo parou, né? Tudo. Me falha. Tudo parou. E não dava para colocar ele em prática. Mas graças a Deus, a gente colocou ele em prática logo depois da pandemia, né? Tinha passado um pouquinho e a gente lançamos ele aqui em Manaus. Na verdade, lançamos ele primeiro em São Paulo. Ministrei em várias igrejas em São Paulo, mais 10 igrejas em São Paulo. Ministrei no Rio de Janeiro, lancei ele no Rio. Depois que foi lançado aqui em Manaus. Depois de Manaus que eu lancei em Curitiba, onde nós tivemos também. Mas antes de Manaus foi lá fora, que a gente estava viajando e lançamos lá, já tinha agenda confirmada. E esse livro é um sonho já antigo. Na verdade, o propósito desse livro, ele nasceu lá ainda no início, quando a igreja era lá em casa. Foi muito impactante para mim, de um amigo meu do São Jorge, amigo de infância, que a gente brincava, estudamos juntos, e fui visitar minha mãe lá no São Jorge e fiquei sabendo que ele se suicidou. Tinha tirado a vida dele, isso lá em 2010, mais ou menos. E eu disse, mas como, meu Deus do céu? Misericórdia. E eu já tinha escrito várias coisas, ministrando até na igreja esses assuntos, e foi daí que surgiu a ideia de colocar isso em prática, né? Colocar num livro, e lançamos. E é uma benção esse livro, já, meu Deus do céu, já tem tantos testemunhos desse livro, tantos testemunhos. Eu nem imaginava que fosse impactar assim a vida de tantas pessoas. Pessoas que deixaram a depressão, que iam se suicidar, e tiveram um encontro com esse livro de uma maneira até milagrosa, sobrenatural, e desistiram de se suicidar, né? Tão vivas, tão bem, casaram e se converteram ao Senhor. Então é muito testemunho, muita coisa. Assim, o último que eu lembro foi até da Ana Paula, lá da igreja, uma menina que trabalha como secretária do lar, né, num lugar aqui em Manaus, lá no Dom Pedro. E o filho da dona, que ela trabalha, né, da chefe dela lá, ele ficava cortando os braços, um jovem, depressão, cortando o braço, já tinha tentado se suicidar. E ela estava lendo o meu livro lá, né, fez alguma coisinha, varreu a casa e foi ler o livro. E ele passou, que livro é esse?
se interessou pelo livro, ela falou, no meu pastor deu o livro para ele ler, ele leu o livro, ele saiu da depressão, ele se converteu, se batizou, e hoje o menino está uma benção. Então, aquilo que era uma rota para o suicídio, ele já tinha tentado, Deus tem usado de forma assim, surpreendente. Assim, é engraçado que as pessoas depois elas vêm e dizem mesmo assim, pastor, eu lendo esse livro, parece que o senhor tá presente, assim, ó, tá falando perto da gente, porque a gente lhe conhece, meu Deus do céu, a sua voz tá na nossa cabeça. Eu tava lendo aqui, acho que tu tava falando da Brenda, da Esther. Da Brenda. Não, da Delis. Da Delis. Aí, me recordando da época que eu frequentava lá, aí eu falei, caramba, é igualzinho. É como tu tava falando, como tava vendo. Parece um filme, né? Mas esse livro tem sido uma bênção. Apesar de ser o primeiro, tem o segundo livro que eu tô querendo lançar agora no final do ano já. Né? Eu tenho para mais de 10 livros escritos, faltam só publicá-los. Né? Esse aí foi o primeiro. Eu já ia publicar o segundo agora, mas o pessoal acabou a primeira edição. Essa aqui foi da primeira edição. Não sei se dá para ver aí, ó. Essa aqui é a primeira edição, acabou. E a gente lançou essa segunda edição aqui. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Essa aqui é a segunda edição. Ela tá mais bonita, tá mais encorpada, tá colorida. Tá muito legal também a segunda edição. Apesar que é o mesmo conteúdo, né? Mas antes de lançar o segundo livro, eu tirei mais essa edição aqui porque o pessoal tá pedindo muito. Muito mesmo. E tem abençoado bastante, graças a Deus. Apesar de ser tão curtinho, tão pequenininho, mas tem impactado muitas pessoas, graças a Deus. Pastor, como é importante nós, né, todos nós, termos um propósito definido, né? A gente, com relação ao livro, se tu não tivesse traçado esse objetivo de lançar, olha, né? Outras pessoas deixaram de cometer suicídio porque tu colocou isso aqui exatamente em prática. E o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas que não colocam, né, o seu propósito definido. Eles não conseguem definir o que eles querem para a vida. E eu me lembro que tu me deu, acho que foi escola de juniores, na igreja. Unidade. Igreja Unidade. Eu me lembro que era lá, tipo um armazém. Isso. Era uma serraria, né? Nossa, isso era uma serraria. Década de 90, cara. Cara, tu tá lembrando de coisas que... Não, pois é. Por que eu tô te falando isso? Porque eu me lembro que tu falou uma vez que tu queria ser pastor. Não queria saber como, né? Então, faz todo sentido a gente traçar o nosso propósito, né? Sim, com certeza. Eu costumo dizer lá na igreja que quem não sabe para onde vai não chega a lugar nenhum. Eu digo bem assim, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Só que vai ter um resultado. Exatamente. E quem define o seu propósito não se desvia por propostas. Isso mesmo. Então sabe o seu objetivo, traçou sua rota, né? Tem um alvo, tem uma meta. E eu sempre trabalhei muito com isso, com visão, né? E isso vai muito além. Né? Eu digo que visão é fé, porque fé é além do que os olhos podem ver. A gente foi chamado para andar não por vista, aquilo que os olhos estão vendo dia a dia, mas andar por fé. E a visão, ela vê além do que os olhos podem ver, ela vê lá na frente, ela vê o futuro. Você está com os pés no presente, mas o seu propósito, seus planos, seus sonhos estão lá na frente. Isso é ter visão de águia, né? Eu me lembro, olha... Exatamente, olha aí, ó. olha a palavra lá, ó. Foco. Foco, exatamente. Eu me lembro que tu falava que tu ia ter uma igreja grande. Amém. Isso ele tá falando da década de 90, gente. Não. Quando nós estávamos na tua casa lá, sim, tu falava, sim. A gente vai... Eu já falava isso quando era adolescente. Década de 90, que era líder de jovens na igreja, né? De curumim. Mas é isso mesmo. Andar por fé, andar por visão, andar por propósito, saber o que você quer. Isso muda tudo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença na vida, né? Isso é importantíssimo. O senhor tem, assim, uma dica pro jovem, pro adulto,
que quer colocar ou quer traçar um propósito definido, você sabe, tem alguma coisa à luz da Bíblia que fala? Tem. Deus nos deu... Deus é tão bom que além de nos dar a vida, né, que é uma dádiva, é um presente de Deus, Ele ainda nos deu muitas outras coisas que, assim, recheia a nossa vida. E uma delas é dons e talentos. Então, se você quer definir o seu propósito para saber o que você quer daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ter uma visão do futuro, veja o que você faz bem. O que você gosta de fazer. O que os outros olham e veem em você, poxa, tu faz muito bem, ó. As pessoas reconhecem, né, o talento, o dom que você tem. Então, projete nisso, invista nisso, treine isso, faça curso, melhore, seja o melhor na sua área. E isso é uma dica para o seu propósito. Porque Deus não vai te capacitar com dons e talentos numa área se o teu propósito é outra completamente diferente. Pelo contrário, eles se encaixam perfeitamente. Então, você vai gostar do que você faz, vai gostar porque foi Deus que te deu, e você vai fazer bem, vai se destacar, e isso é uma dica para o seu futuro, para o seu propósito, né? Hoje nós temos muita gente, mas muita gente trabalhando. Eu vi uma pesquisa, se não me engano, 83% da população brasileira, elas trabalham naquilo que não gostam. Não gosta, é verdade. É muita gente. Então, o trabalho se tornou um peso. Puxa, eu vou comer o pão que o diabo amassou. E aquela luta para se levantar na segunda-feira, para ir trabalhar. Meu Deus do céu, virou... vive o sistema, né? Um escravo, um zumbi do sistema do trabalho, porque tem que trabalhar apenas esperando a sexta-feira. Sextou, aí faz festa, que pelo amor de Deus, misericórdia. Sábado, domingo, é o melhor dia da vida. Isso é terrível demais. Isso é triste. Já passei por isso. Isso é muito triste, cara. Meu Deus do céu, misericórdia. Sabe, infelizmente. Então, procure, se você trabalhar, né, tiver um emprego, investir no seu propósito de vida, naquilo que você gosta de fazer, naquilo que é o seu dom, o seu talento, que você se formou, que você estudou para isso, você nunca vai trabalhar um dia da sua vida, porque sempre vai ser prazer, alegria, satisfação. Vai ser uma honra. Para você vai ser, entendeu? E o melhor, que você ainda vai ser pago por isso. Eu me lembro que quando eu trabalhava, né, desse jeito, não era que a gente é meio que obrigado a trabalhar, né? Mas pelo menos... Mas era. Mas pelo menos eu sabia, como tu tá falando, eu sabia o que eu queria. Exato. Aquilo ali era um tempo transitório. Era um processo. Galgar algo maior. Eu queria que você falasse também um pouco dos projetos sociais da sua igreja. Amém. A nossa igreja Ministério com uma Missão fica ali no Monte das Oliveiras, Avenida Sumaúma, né, na principal aqui em Manaus, e tem 15 anos a igreja, e nós temos muitos projetos, né? Acabei de passar lá na igreja e está acontecendo um projeto que é o projeto de Jiu-Jitsu, e a gente tem trazido o esporte, né, para dentro da igreja, e tem sido bênção demais. Já tivemos futebol com escolinha, né, e o jiu-jitsu tem resgatado muitos jovens das drogas, má companhias, sabe? E tem sido muito bom. Jovens que têm saído da rota assim, das trevas e têm andado na luz, sabe? Isso é bênção demais, isso é muito bom. Quer dizer, os projetos nada mais são do que uma isca, né, para trazer a pessoa. E a nossa igreja é uma igreja muito voltada para o dia a dia, para a prática, né? Os projetos da igreja são todos voltados para isso. Então são muitos projetos, são mais de 15 projetos que temos na igreja e todos muito práticos. E quando a gente pratica, cada um deles é sensacional, é maravilhoso demais. Eu vi acho que foi um dia desse aí, eu vi um motoclube. Nós temos... É esse, não? É mesmo, motoclube, né? Eu vi lá os caras dentro da igreja com a moto. Cara. Motoqueiros com uma missão. Motoqueiros com uma missão. O Eli é o nosso presidente, era o pastor Gug, mas está em Curitiba, né, na MCM lá, e ficou o Eli. E é uma benção também, o motoclube da igreja. A gente fez o motoculto.
e veio Acho que foi isso que eu vi, muitas então. motos, foi sensacional, uma noite maravilhosa, assim, e os motociclistas são uma benção, assim, eles se unem, tem jaqueta, tem tudo, top demais. Em Benedito, e com relação ao ministério, com uma missão, né? Como é que tá essa missão aí ao redor do mundo? O nome já diz, né? Ministério com uma missão. A gente tem uma missão. A missão é de fazer o ID, de levar o ID, de levar Jesus, de levar a vida de Deus para todo mundo que está sem vida, que está longe de Deus, que está assim, desesperado, desacreditado, e tem muita gente assim. Né? Não só aqui, mas em todo lugar. O que a gente tem visto é as pessoas agoniadas, angustiadas, depressivas, terrivelmente. Hoje vivemos a era da tecnologia, e a tecnologia e a informação era para libertar as pessoas, e a gente tem visto as pessoas cada vez mais presas, aprisionando, né? aprisionadas, escravas dos seus pecados, dos seus vícios, e isso, infelizmente, tem levantado aí uma geração de idiotas que, meu Deus do céu, Me fale. rapaz, misericórdia, a gente tem visto cada coisa hoje em dia que diz, meu rapaz, como é que pode? Que é isso? Meu Deus do céu. Então a nossa missão é essa, é levar Jesus, né? Levar a vida de Deus, levar a graça do Senhor para alcançar essas pessoas. E graças a Deus a gente tem feito isso pelas células, pelos projetos da igreja, que são muitos, né? Através do livro também, não deixa de ser um canal de bênção. E temos também igrejas, né? Em outros lugares. E países, estados. Sim, nós temos projeto da igreja em Moçambique, né? em Curitiba, aqui no Brasil, em Curitiba, né? Com o pastor Gug lá. Nós temos em Boa Vista, Roraima, aqui do lado. Pastor Carlos, amigaço nosso também. Temos no Rio de Janeiro, o missionário Léo e a missionária Ellen, no Rio de Janeiro. Estive lá, né, tanto Curitiba como no Rio, já esse ano, foi uma bênção. Estou indo agora, mês que vem, para Boa Vista, estamos inaugurando lá o templo que eles construíram. Temos fora também, né, do país, temos com o pastor Michel e a pastora Monara, em Moçambique, na África, que tem feito um excelente trabalho. Eu acompanho lá o Michel lá. O Michel, rapaz, né? O canal do YouTube no Michel, o Instagram. Rapaz, é incrível, é incrível. Na última Dia das Crianças agora, eles reuniram mais de 200 crianças. Sabe, cara, isso é emocionante demais, gente. Isso é top demais. Eu recordando a Michel, por isso que eu tava comentando sobre o propósito definido. O cara nasceu para isso, né? Exatamente. O cara nasceu para fazer o que ele faz de melhor. De melhor, exatamente. E ele e a Monara são joias. E olha que eu conheci o Michel há muito. Eu não tinha intimidade. Depois que eu vim conversar um pouquinho com ele. Ainda em Santa Elvina, correndo de cueca, jogando bola no meio da rua. E hoje está aí nas nações, né? Mas incrível, né? Temos um projeto também na Jordânia, fronteira com a Síria, o missionário Paulinho, que está aqui de férias, mas está voltando já mês que vem, mais tardar. Em agosto ele está voltando também. E agora, em outubro, nós estamos com um novo projeto para Portugal. MCM Europa. Então temos na África, Ásia e agora na Europa. E estamos mandando lá o missionário Eric e a Evelyn. Estão indo para Portugal. E a nossa missão é ir, como diz o próprio texto bíblico, né, em Mateus 28:19, ir de por todo mundo. Então, onde tiver gente, a gente quer ir levar Jesus. E Benedito, uma coisa, eu estava até conversando com a mãe de manhã, é que passou pela tua cabeça que tu ia chegar nisso. Sim. Lá atrás. Não, tu conseguia enxergar? Sim, eu consegui enxergar. E enxergo muito mais ainda. Uma coisa que eu não tenho problema é de sonhos e visão. Eu vejo lá na frente. Para sonhar, eu sou muito rápido para isso. Então, eu não tenho esse problema, não. Como águia, tenho foco e sei para onde estou indo. Eu sei o que Deus prometeu. Então, aquilo que Deus prometeu lá atrás ainda, meu Deus do céu, só Deus mesmo para nos trazer até aqui, e Deus tem feito maravilhas. A gente teve um congresso de missões agora que, cara, sensacional, assim. Sensacional. A gente trouxe o pastor Beethoven, palavras dele. Eu já andei em muitas igrejas, em muitos congressos, mas esse foi o melhor congresso de missões. Cara, foi bom demais. A gente celebrou o Senhor lá, pegou ele e jogou ele pra cima. Ele disse, meu Deus, que loucura isso aqui. Mas foi bom demais. Foi
Tremendo, graças a Deus. Muito bom. Eu tava lendo, pastor, eu tava lendo sobre. Deixa eu ver se eu achei aqui. Vamos pegar o teu aqui, que senão vai. Acho que é o capítulo 3. Não tô nem achando, porque o livro mudou. Tem figura agora. Pra quem não sabe ler, vê a figura. Gratidão. Não. Deixa eu ver aqui onde é que era. Era sobre o sorriso. Alegria. É a alegria que tem alguns estudos, né? Eu não sei se tu lembra de cabeça, mas que fala que ele é eficaz para combater a depressão. Sim. Tem estudo científico Sim. em cima disso, né? Eu não sei se tu recorda alguma coisa. O que mais tem hoje é estudos científicos que comprovam isso, né? Mas comprovam exatamente aquilo que a Bíblia já diz. A Bíblia é a palavra de Deus, né? E Deus criou o homem e sabe perfeitamente o que necessitamos. Então, o toque, o abraço, palavras. A palavra tem poder tremendo para curar, para sarar, para levantar, para trazer vida, como também para trazer morte, para trazer doenças, entendeu? Então, tudo isso melhora até a tua saúde, entendeu? O teu corpo, a tua imunidade. E uma das coisas que é notável, né? Que eu acho que eu fui... Acho que umas 2 vezes lá na tua igreja, agora nova, né? Sobre o riso, né? Alegria, né? Voltando aqui ao livro. Porque a tua igreja, ninguém pelo menos que eu fui lá, ninguém tá com cara de triste lá. Porque tu acha que tu entende e faz aquilo, né? Mover com todas as pessoas para que a felicidade reine ali. E isso é muito incrível. A gente tem uma frase lá na igreja, que tá lá na frente da igreja, no mural. Aqui é lugar de gente feliz. Cara, viver é muito bom, Vanessa. Cara, viver é a melhor aventura que a gente tem na vida. Deus nos permite isso. Eu não consigo entender alguém que queira tirar sua vida. Não consigo compreender alguém que tá depressivo dentro do quarto, cortando os braços. Cara, a vida é sensacional. A vida... Meu Deus, tem tanta coisa boa para viver. Entendeu? E com Jesus, então, meu Deus do céu, é bom demais. E lá na igreja a gente preza muito isso: a alegria, o abraço, a bagunça, a zoação. E ali realmente é lugar de gente feliz. Isso como é que fala? Marca registrada. Marca registrada. A gente não, eu costumo dizer, né? A gente não é nem melhor nem pior que as outras igrejas. A gente sai diferente. Em Benedito, me recordo, não sei se está certo, mas Pedro teve uma época que, pescando lá, né? E isso eu tô contando as minhas palavras. Tá. Pode falar que eu te corrijo. Ele não tinha um propósito. Sempre eu uso essa metáfora do Pedro lá, né? Até se topar com Jesus, né? Verdade. Porque ele era um simples pescador e se tornou... Vivia uma vida medíocre, né? Porque ele não conseguia enxergar, né? Além, como tu fala, né? Vai além. E ele não conseguia enxergar. Mas quando ele se topou ou tropeçou por Jesus, ele viu algo diferente. Mudou, né? Ele viu algo diferente e a partir daquele momento ali, ele nunca mais foi o mesmo. Ele era apenas um pescador no Mar da Galileia, pescando peixe para sobreviver e vender com seu pai, mas ele encontrou com Jesus e ele se tornou um pescador de homens. Entendeu? Pedro é um exemplo disso. Era apenas um pescador e se tornou mundialmente conhecido. Né? Nós estamos falando de Pedro aqui de 2000 anos atrás, de história, e se tornou o pai da igreja, se tornou, né, meu Deus, um grande apóstolo, porque Jesus colocou ele no eixo, mostrou um destino para ele, o propósito dele, e isso fez toda a diferença. E ele aceitou, ele caiu de cabeça, ele foi, mergulhou, né, e se tornou um grande apóstolo Pedro. E outro detalhe também da história de Pedro lá, é que quando Jesus morreu, ele tentou voltar. Para ser pescador. Quando a gente está desistido, a gente volta a fazer aquilo que a gente fazia lá atrás. Mas tinha um chamado dentro dele. E é muito incrível. Eu acho muito incrível. Eu acho que da história todinha, eu acho muito incrível essa história aí. Do Pedro. Porque, cara... E graças a Deus,
Jesus resgatou ele, né? Ele desistido, voltou para pescar, fazendo aquilo que ele fazia antes. Então toda pessoa que perde o propósito, ele volta a fazer aquilo que fazia lá atrás. Então está perdido e volta a viver o passado, sendo que o Senhor tem algo maravilhoso para nós no futuro. É verdade mesmo. E o Senhor resgatou ele, né? Colocou Pedro ali centrado no propósito, naquilo da chamada dele para fazer o ID. E graças a Deus, Pedro é um exemplo para nós. Escreveu, né, livros da Bíblia, 1ª e 2ª Pedro. É um exemplo, é um modelo fantástico mesmo de vida, porque entendeu. E todos os apóstolos de Jesus morreram pela causa. Incrível, Todos eles, menos incrível. João, né, que escreveu o Apocalipse. Mas todos eles morreram e se entregaram por essa causa. Quando a gente descobre uma causa pela qual viver, na verdade, tem uma frase minha que diz assim: quem não tem um motivo para qual morrer, não sabe por que viver. Então, se a gente não tem um motivo para se entregar a nossa vida por uma causa, a gente está vivendo dia após dia. E todos os apóstolos morreram pela causa, pelo reino, e isso é muito forte. Enquanto você não tem uma causa pela qual morrer, você ainda não sabe por que viver. Entendeu? E hoje a gente começou falando sobre propósito, né? Propósito, causa, direção. As pessoas estão perdidas. Estão perdidas. Eu falei que a geração dos idiotas é porque é que nem rebanho, vão levada pelos exemplos errados, entendeu? Meu Deus do céu, misericórdia. Por quê? Porque não tem propósito, não tem uma causa para viver, né? Para se entregar e até para morrer por ela. Isso dignifica a nossa vida, né, o nosso propósito. Isso é tremendo demais. Eu sempre falava no final do ano, escreve teus projetos, teus alvos, tuas metas. E eu escrevia, mas eu não acreditava. Porque eu não conseguia enxergar. Mas faz sentido, entendeu? Faz sentido. Sim. Porque cada ser humano ele está num processo de evolução. Hoje eu consigo enxergar onde eu vou chegar, como tu fala, né? Eu sei onde eu vou chegar. É incrível isso, entendeu? De a gente ter essa direção. Ter a direção faz todo sentido. Sim. Senão a gente só fica rodando, perdendo tempo, envelhece e não conquista nada, né? E um detalhe também que às vezes os ministérios, igrejas, né? Eu não sei porque faz tempo que eu não vou numa igreja. Mas pelo menos lá contigo, eu acho que o povo ele tem uma certa direção, né? Dessa definição de propósito, né? E eu acho que faz toda a diferença para a vida do jovem também. Sim, principalmente. Principalmente para o jovem. Porque a vida hoje em dia ela tá tão rápida que as pessoas se perdem e já era. Verdade. Principalmente pro jovem, né? Como tá falando aí. Precisa ter um foco, uma direção, um propósito. Quanto mais cedo ele descobrir, melhor é. Mais ele investe nisso. E todos nós temos um propósito para cumprir nessa terra. Se você tá vivo, isso é graça de Deus, isso é bondade do Senhor. É porque Ele tem algo com você. Se não, né, o ateu não acredita em nada. Então, morre agora, acabou-se. Não tem propósito nenhum. Não tem propósito nenhum. A vida sem propósito se torna monótona, vazia, sem sentido. Oxi. Então, para que viver até amanhã se não tem nada demais e depois da morte também não tem mais nada? Então, por que a gente está fazendo aqui? Entendeu? É muito sem sentido isso, né? Precisa ter mais fé para ser ateu do que fé para acreditar em Deus. É tão simples. A Bíblia diz, e disse Deus e criou, pronto, já crê. Aí a evolução não era uma bactériazinha que cresceu e se tornou um sapinho, do sapinho um peixe, o peixe um macaco. Meu Deus, é muito complicado. Aí do macaco aí veio Não vamos entrar nesse detalhe. Misericórdia! É mais fácil crer. É muito mais fácil. É muito mais prático. Na realidade, sabe o que eu vejo hoje? Hoje eu vejo a vida ela é bem simples.
Eu digo isso no meu livro. Eu acho que foi aqui mesmo. A vida ela é simples. É você que complica. É a gente que complica. Você que complica. Eu gosto de um texto que o Senhor fala em Jeremias, ele fala mesmo assim: o que o povo tanto tem reclamado a não ser dos seus próprios pecados? O que as pessoas tanto reclamam a não ser dos seus próprios erros? Afinal de contas, nem tudo é castigo de Deus. Não, é plantação também. É plantação. Plantou errado, fez um monte de bobagem, vai colher errado. Era decisão. Quando a gente toma uma decisão, que tu sempre acha que tu que falava isso, né? Decisões definem futuro. Resultado. Como tu tá falando da plantação, né? Sim. Quando a gente toma uma decisão, a gente vai ter o quê? Um resultado. Sim. E isso aí não adianta. Olha só, eu decidi um dia escrever esse livro aqui. E coloquei ele em prática. Lancei, publiquei. E isso tem impactado muitas pessoas. A minha decisão gerou um resultado. Decisões corretas vão gerar resultados corretos, abençoadores. Decisões erradas vão gerar resultados errados. Com entendeu? certeza. Então, decisões definem futuro. Vai definir por sucesso ou por fracasso. Depende da sua decisão. Só que tu tomou o quê? Uma decisão. E fez toda a diferença na vida de sabe quantas pessoas já, né? Pelo menos eu não sei o IBGE lá da tua igreja. IBGE. É como um rio. Dados, né? Põe uma lagoa e tu joga uma pedra. Aquilo vai gerar ondas e ondas e ondas e você não sabe até onde aquilo vai. Então, uma decisão sua impacta dezenas, centenas e talvez até milhares e talvez milhões de pessoas. Hoje você está exatamente... Não adianta reclamar do governo, do pai, da mãe. Você é o autor da sua própria história. Você está exatamente onde as suas decisões lá do passado trouxeram você. Você que plantou. E hoje, se você está colhendo e não está gostando, então muda a sua semente. Mude suas decisões. Toma um novo rumo, uma nova mentalidade, né? Porque é incompetência total minha culpar os outros. É verdade. De onde eu estou e do que eu estou vivendo. Sendo que foram minhas decisões que me trouxeram até aqui. As minhas escolhas, né? A gente costuma dizer, como cristão, né? Que o crente tem mania de culpar o diabo, né? Tudo é o diabo. Tudo é o diabo. É o diabo, é levante do diabo, é isso, é o diabo, é o diabo. Carro quebrou. É o diabo, né? Tudo é o diabo. E não sou advogado do diabo, não, tá? Ele tem um livro aí. Mais esperto que o diabo, segundo livro. E nem sempre é o diabo. Na maioria das vezes não é. É você. É suas decisões, suas escolhas que lhe levaram onde você está. Consequência até do erro, do pecado, uma maldição lá do Éden ainda, né? Porque a serpente veio, né? Figura do diabo, e tentou Eva cai, dá a fruta para Adão. Adão cai também. Quando Deus vem, pergunta de Adão: o que tu fez? Aí Adão diz: foi a Eva. Foi a mulher que tu me deste. Já jogou pro outro. Não assumiu a responsabilidade, né? Jogou a culpa para Eva. Aí vai lá com Eva, e Eva diz mesmo assim: foi a serpente. Aí, como tudo é culpa do diabo, não tinha a quem ele culpar, ficou com ele mesmo, né? Mas isso é antigo já. A gente tem mania, um casamento vai a fracasso e a gente diz: a culpa foi dela. A gente não assume nossos próprios erros, nossa própria responsabilidade. Tem um livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Tá por aí, em algum canto aí. Eles chamam tomada de consciência, né? Quando a gente toma consciência daquilo, que até, se não me engano, no encontro tem uma palestra sobre isso, né? A gente não sabe, às vezes, o que é o pecado, né? Vai lá, comete e depois se arrepende. Aí, quando vai para o encontro, lá tem uma palestra que ministra sobre a tomada de consciência. Sim. E é fundamental, né? A gente ter essa tomada de consciência. Por que eu tô gordo? Resultado de suas próprias alimentação, né? Suas próprias decisões. Então, tudo na nossa vida, ela tem a decisão e tem o resultado. E eu tô batendo muito nessa tecla porque hoje em dia as pessoas elas estão vivendo a vida como tu tá falando. Deixa a vida me levar. Mas
querem colher outra coisa. Não tem. Não tem como. É burrice eu plantar a mesma semente e querer uma colheita diferente. É burrice. Não tem como. Se eu tô plantando pimenta, eu vou colher pimenta e vai arder. E vai arder. Não tem como. Não tem como eu plantar pimenta e querer colher morangos, colher algo docinho. Não dá. Não tem como. É incrível o poder da escolha, o poder da decisão, né? Eu falo assim, tu tem que ler um livro para tu mudar de vida. E colocá-lo em prática. Tem que ler um livro. Tem um cara que leu esse livro aqui, a Bíblia, tu conhece, Marco Feliciano. E ele conta uma história que ninguém conta, e igual a ele conta. E ele ficou rico contando a história da Bíblia. Como é que é incrível isso, né? E eu vejo outros pastores que leem a mesma coisa, mas não tem aquela emoção que ele coloca na ministração contando essa história, né? É a própria história da Bíblia. É a questão do que eu te falei ainda há pouco, né? Do talento nato que Deus dá, né? Então, cada um tem o seu talento, invista nisso, esse é o seu propósito. E todos nós fomos criados por Deus, cremos assim para a glória de Deus. Então, quando eu estou tendo sucesso, quando eu estou colocando os meus dons e talentos em prática e tendo sucesso nisso, Deus é glorificado, porque foi Ele que me deu. Então, a glória de Deus, tudo é para Ele, entendeu? Isso é importantíssimo. Se todo ser humano abrisse os olhos, descobrisse isso. Aqui é um manual. Eu fui criado... o cara que criou essa mesa de som, oxe, tem um manual. Vem tudo... Se tu não usar de acordo com o manual, não vai prestar, vai quebrar, vai usar errado. Tá aqui o manual para nossa vida. E eu apanhei para fazer essa conexão aqui. Eu tive que chamar um técnico de som, porque... eu não era especialista, eu tive que chamar o cara aqui. Mas tudo que foi criado vem com manual. Tudo. Eletrodoméstico, geladeira, a mesa de som, tudo. E esse aqui é o manual da nossa vida. Se a gente ler e colocar em prática, não tem errada. A bênção é certa, o sucesso é certo. Com Deus. E é isso. Fechou. Fechou, pastor? Fechou. Bora pros agradecimentos, então. Eu quero agradecer, né, o Vanderlan pelo convite, obrigado. Um convite de... tem o quê? 10 anos, né? Caramba, tem muito tempo que a gente nem... Tá na hora de tu voltar pra Jesus, hein? Voltar pra igreja, voltar a congregar, se alinhar com o propósito de Deus. Eu já tenho um propósito definido. Já. Tu tá que nem Jonas, fugindo. É impressionante, mas como Deus sempre tem te atraído para te voltar pro propósito. E daqui a pouco surge uma baleia e te come e te vomita de novo no propósito. Mas o propósito 100% mesmo daquilo que Deus quer para sua vida. Para todos nós. Você que está ouvindo, Deus tem um propósito na sua vida. A maior dádiva do mundo é a vida. Todas as outras bênçãos, sucesso, casamento, ter casa, ter carro, ter dinheiro, tudo isso são bênçãos. Mas ela é consequência do primeiro presente que a gente tem, que é a vida. A vida é o maior presente que Deus nos deu. Então, nós falamos sobre propósito, falamos sobre decisões. E Deus tem te dado a vida todo dia, a oportunidade de você decidir, mudar de vida, mudar a sua história. Ah, pastor, você não conhece a minha história, minha vida tumultuada, terrível. Eu digo no livro que o seu passado pode estar manchado, mas o seu futuro está intacto. Se você hoje decidir mudar de rota, você pode escrever uma nova história. Você pode, não tem como a gente mudar o nosso início, mas tem como a gente fazer um final feliz. A gente escrever uma nova história. Por mais que sejam poucos capítulos ainda pela frente, mas é possível virar a página e você viver uma nova, linda, maravilhosa história. Com Deus, de amor, com a sua casa, com a sua família, com as pessoas que você ama. Você valorizar isso. Isso é importante demais.
Muito, muito importante. E o propósito do livro é exatamente esse, trazer esse alerta, esse despertar para você. Já que a vida é uma dádiva, é um presente, e todos nós fazemos a mesma coisa com qualquer presente. Então, quando a gente ganha um presente, primeiro propósito, a gente se alegra. Eu tava lendo isso. É alegria. Poxa, cara, trouxe obrigado. Quer dizer, você se alegra porque ganhou o presente. Segundo, você agradece a pessoa que deu. Então, primeiro, alegria de viver, prazer de viver, se alegrar mesmo. Segundo, gratidão pela vida, ser grato. Você acordou. Cara, você acordou hoje. Quantas pessoas não acordaram? Quantas milhares de pessoas não acordaram? Você toma banho, tem um chuveiro, água boa, toma água limpa. Gente, tudo isso é dádiva do Senhor, isso é bênção de Deus, isso é gratidão, você tem que expressar essa gratidão ao Senhor. Às vezes as pessoas elas não conseguem enxergar, né? Isso, pois é. A gente tem um mau costume terrível do ser humano, só dar valor quando a gente perde. Perde. Já passei por isso já. Meu Deus do céu, que é isso? Que isso, seja grato pelo que você tem, seja grato, entendeu? Meu Deus, é bom demais. Então, recebeu essa dádiva, se alegre. Você está vivo hoje, se alegre. É um novo dia, uma nova oportunidade que Deus tem te dado. Segundo, agradeça. Terceiro, cuide bem. Cuide da sua vida. É os 5 princípios do livro. É exatamente isso que eu estou falando. Ele é didático no sentido do presente que você recebe. Então, a vida é um presente. Então, alegria, gratidão, cuide dele, cuide da sua vida. Outro detalhe também, pastor, que a gente passou despercebido. Família. Incrível. Eu tava lendo aqui, né? Tu relatando da tua filha da Delis, né? Da Delis. Aí eu falei, cara. Mas família, gente, meu Deus do céu. Deus é maravilhoso demais. A família é tudo pra nós, cara. Você ter um lar, você ter uma casa, família, casamento é algo que Deus criou e junta com a sua vida, é uma aventura tremenda. Você compartilhar o que você tem com alguém, você ter um braço para correr, para se aconchegar, você se abrir com alguém. Cara, casamento e família é presente de Deus. É presente de Deus mesmo. Você e ame isso. Meu Deus do céu. Se dedique a isso. Se dedique, porque não tem nada melhor hoje. Tem muita gente ganhando dinheiro, ganhando riquezas, mas sem casa, sem lar, sem família, não tendo um lugar para voltar, um ninho para voltar. Um lar. Cara, né? Um lar. Não adianta nada você chegar no topo da montanha, conquistar tudo que você quis, mas não compartilhar. Não ter com quem compartilhar a vista. Cara, é triste. É triste. É triste mesmo. Então valorize. Valorize sua casa, sua família, seus avós. Se você tem pais vivos, depois de uma pandemia dessa, você ter pais vivos, cara, isso é uma dádiva. Valorize, beije, abrace. Viva, mas viva intensamente. Intensamente, né? Viva com prazer. Viva, eu estava dizendo isso ontem lá na igreja, no encontro que a gente teve, que quando a morte te encontrar, ela só leve você, só o seu corpo, porque você viveu tudo. Não, eu quero mais tempo porque era para me ter feito isso, é para me ter perdoado alguém, é para ter amado mais, é para me ter valorizado minha casa, meu pai, minha esposa, meus filhos. Não. Tem até uma música que fala sobre isso. Acho que é Titãs, devia ter amado mais. E as pessoas, nesse momento, já era. Já foi. Exatamente. A gente vai deixando para amanhã, vai deixando para amanhã, a gente envelhece e não faz aquilo que é mais importante. Entendeu? Meu Deus do céu, misericórdia. Como é frustrante chegar no final da vida e olhar para trás e ter decepção. Você não construiu uma história. Cara, isso é terrível demais. De amor, de um lar, uma família. Meu Deus do céu. Como é triste a vida de quem vive essa decepção. E então você pode mudar. Muda. Decida. Comece hoje a viver uma nova história. A escrever uma nova história. E busque a Deus.
Busca o Senhor. O Senhor tem direção para você, tem vida, tem abundância para você. Vida e vida em abundância. Tem perdão para os seus erros, seus pecados. Recomece. E olha o que eu acho fantástico: o cristianismo, Cristo e a cruz. É que ele sempre está de braços abertos para nos receber. A história do cristianismo é exatamente a história do recomeço. Não tem ninguém tão ruim que não possa olhar para a cruz e recomeçar. E mudar, né? E mudar de vida. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso é lindo, né? Isso é lindo demais. Tem histórias lá na igreja de casamentos que chegaram separados, frustrados, acabados. E hoje são felizes porque se encontraram. Isso só Jesus pode fazer. Milagre. Isso é milagre. E milagre não se explica. Não se explica, Só se vive, só se recebe, só se agradece. Mas foi muito bom mesmo. É verdade, olha aí. Que horas tem aí? Vai dar 9 horas. Caramba, nem Foi parece rápido, que nem. né? Foi muito bom ter. Foi bom mesmo. Foi um prazer